No 127, há igualmente sustentação oral, doutor Francisco Antônio Miranda Rodrigues, na representação do senhor prefeito municipal de Campo Limpo Paulista. Doutor Francisco, bom dia. Bom dia, não. Por 4 minutos, boa tarde. Boa tarde. A palavra é do conselheiro Antônio Carlos para o relatório. Pois não, eu também cumprimento o nobre defensor e vou à síntese do relatório. Portanto, estamos tratando do item 127, que examina as contas de 2021 da Prefeitura de Campo Limpo Paulista. Os trabalhos de campo empreendidos pela competente UR3 Campinas elenca alguns desacertos, deficiência no controle interno, no quesito IEGM, planejamento foram levantadas inadequações na ouvidoria do município, obra paralisada no município desde dezembro de 2019, resultado da execução orçamentária se verificou próximo do equilíbrio, a ausência do AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, para todos os próprios públicos, servidores comissionados sem formação adequada às funções, aplicações mínimas exigidas pela Constituição Federal para o ensino. O município foi alertado por 3 vezes sobre a deficiência na aplicação, que se apurou de 64,95% contra os 70% que sabemos demandado. Vieram as justificativas, veio a defesa e a TJ Economia opina pelo parecer favorável e ressalta o superávit orçamentário, pugna que os desacertos de execução orçamentária podem ser objeto de advertência e determinação de saneamento. A sua chefia e o douto Parquet de Contas caminham em sentido oposto. Foi ressaltado principalmente, tanto pela chefia de ATJ como pelo Parquet de Contas, o baixo índice de efetividade da gestão municipal, notadamente nos aspectos de educação e saúde. Quanto à economia orçamentária, demonstra que realmente havia uma pequena margem, ou seja, havia recursos para que a prefeitura tivesse atuado melhor nessas áreas. Assim, eles pugnam pela emissão de parecer desfavorável. Portanto, o cerne da questão apontado está na baixa efetividade apurada pelo IEGM. É o breve relatório, senhor presidente. Palavra da defesa pelo prazo regimental. Pois não, excelentíssimo senhor presidente, conselheiro doutor Renato Martins Costa, eminentes conselheiros, doutor representante do digno Ministério Público e da ilustrada SDG. Egrégia segunda Câmara, a defesa aqui, senhor presidente, procurará ser breve, e breve porque há apenas que dirimir-se uma certa dicotomia emanada aqui dos presentes autos. De um lado, manifestações dos órgãos de instrução processual que acenam com algum tom de desfavorabilidade, e de outro, o, digamos assim, resultado prático que denota a ausência de elementos que tenham o condão de gerar a desaprovação das contas. Por isso, o prefeito daquela comuna, doutor Luiz Braz, resolveu apresentar-se hoje aqui, mormente em virtude do respeito que tem pelos eminentes conselheiros desse tribunal. De fato, excelências, apontado pela zelosa UR3, a UR de Campinas, os principais pontos foram encontrados dentro da mais perfeita ordem. Ensino, saúde, gastos com pessoal, resultado orçamentário, financeiro, enfim, tudo dentro do que determinam a Constituição Federal
e as leis de regência. Há, contudo, ao ver da defesa, senhor presidente, 3 assuntos que o prefeito entende por bem justificar mais a miúde a vossas excelências, dadas as dúvidas que lançaram alguns órgãos de instrução no feito. Vamos a eles, apenas 3 pontos. Horas extras. Apontou-se a existência de pagamentos de horas extras a ocupantes de cargo em comissão de livre provimento. Ocorre, excelências, que os pagamentos em questão não foram feitos a ocupantes de cargo de livre nomeação, mas sim a servidores enquanto ocupantes de cargos efetivos, nomeados por meio de aprovação em concurso público. Portanto, ao ver da defesa, inexiste irregularidade alguma. E isso, nobres conselheiros, está devidamente comprovado nos autos. O outro ponto, pagamento de juros e multas, foram detectados alguns desses pagamentos ao longo do exercício financeiro em exame. Esses pagamentos decorreram de despesas assumidas pela gestão anterior e que passaram para o ano aqui das contas em apreço como restos a pagar. Contudo, passaram como resto a pagar já com conta de vencimento da fatura vencida. Ou seja, restos a pagar herdados em 2021 com data vencida para pagamento. O que fez, então, a atual gestão do município. Procurou esses fornecedores e, até onde pôde, negociou para extirpar, excluir essa parcela inerente à multa e juros do quanto devido aos credores. Muitos concordaram, mas alguns não. E, por isso, aqui e ali são encontradiças despesas com esse encargo, pequeno encargo moratório. Mas são poucas e já foram resolvidas. E, por último, o IEGE. Os autos acenam com uma baixa efetividade dos gastos públicos em função da reedição da nota geral C+. Ocorre, excelências, que em 2021, o primeiro ano da atual gestão, era um ano em que, convenhamos, ainda perduravam os efeitos da pandemia pela Covid-19. Por isso, houve uma certa dificuldade, e dificuldade essa que acarretou a não ocorrência de melhora no índice do IEGE. Não melhorou, mas também não houve piora. O índice foi mantido, foi reeditada a média C+. Ainda assim, a administração moveu-se para melhorar com rapidez algumas questões que sabemos fulcrais no levantamento do índice, como questões estruturais em prédios escolares, demanda de vagas em creches e a obtenção do auto de vistoria do AVCB. O que importa, senhor presidente, doutor Renato Martins Costa, eminente relator, doutor Antônio Carlos dos Santos, ilustre conselheira, doutora Cristiana de Castro Moraes, o que importa é que a gestão atual daquela comuna mudou significativa
mente o quadro geral das contas. Melhorou esse quadro. Quando antes amargavam-se reiteradas e sucessivas desaprovações de contas, agora, a partir de 2021, isso mudou. 2018 rejeitado, 2019 rejeitado, 2018, 19 e 20 com pareceres desfavoráveis, mas a partir de 2021 isso espera-se irá mudar. Essa a firme expectativa do senhor prefeito e de toda a sua diligente e zelosa equipe de colaboradores. Essa própria Corte de Contas detectou essa mudança positiva, senhor presidente. Quando, em 2020, na gestão anterior, havia déficit orçamentário de 6%, em 2021, passou para superávit orçamentário de 18%. Então, o que era déficit de 6% passou para superávit de quase 19%. Em 2020, os gastos com pessoal totalizavam 52% da RCL. Em 2021, 38%. E isso, vejam vossas excelências, quem o diz não é o prefeito, o doutor Luiz Braz, mas essa própria corte no relatório de inspeção in loco das contas de 2022. Em Campo Limpo Paulista, o resultado financeiro, que em 2020 era negativo de 17 milhões, passou para 2021 para positivo em 56 milhões. Vejam, vossas excelências, que era negativo em 17, passou para positivo em 56 milhões, já no primeiro ano da atual gestão. É por isso, senhor presidente, egrégia Câmara, que aquela comuna aguarda confiante a aprovação das suas contas, aprovação que não é só de justiça, mas uma aprovação que revelará uma quebra nessa imagem desagradável, quebrantada, que a cidade tinha de contas rejeitadas sistematicamente por essa corte. Felizmente, na atual gestão, logrou-se alterar esse quadro, mudando essa imagem para uma cidade eficiente com gestão responsável das suas contas. É isso, senhor presidente, aguardamos a aprovação das contas relativas ao exercício de 2021 e agradeço a atenção de vossas excelências.